Olá, sou Ari, sócio cofundador da Consulpass, e hoje teremos o imenso prazer de falar com Luiz Osório Dumoncel, um dos fundadores e CEO atual da Três Tentos, uma empresa relevante no mercado nacional que tem uma seriedade e uma importância gigantesca tanto no campo quanto no agronegócio. Importante destacar a trajetória da Três Tentos, se iniciou em 1954, tem uma linda história da família Dumoncel, marcada pela inovação e a vontade para gerar desenvolvimento no campo e gerar contribuições para o nosso agricultor. Sob a liderança dos irmãos Luiz Osório e João Marcelo, a Três Tentos se destaca de forma exponencial, fornecendo soluções nos segmentos da indústria, insumos e grãos, onde a figura do produtor rural é a parte central de um ecossistema completo que se retroalimenta. Com mais de 2.000 colaboradores, atualmente 63 lojas e 3 indústrias, participa ativamente com mais de 20.000 parceiros que compõem esse ecossistema, onde a companhia investe constantemente em tecnologia para o agronegócio, laboratórios de pesquisa, otimizando seus processos e desenvolvendo práticas sólidas de sustentabilidade. Comigo, neste bate-papo, nosso sócio fundador, Éden Paz. Luiz Osório, para nós é um prazer imenso tê-lo conosco e obrigado pela oportunidade de estar participando, compartilhando muito conhecimento sobre esse tema extremamente relevante. Obrigado, Ari. Obrigado, Éden. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com a Consulpass e as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Fico muito feliz com essa oportunidade de poder falar sobre o agronegócio brasileiro, sobre a Três Tentos, enfim, sobre toda a nossa trajetória como produtores rurais. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez. E para a gente, então, começar esquentando aí os motores, né, desse nosso bate-papo aí, eu queria que você pudesse contar para nós um pouco da história, já que você falou, né, da Três Tentos, como que a empresa vem crescendo, vem evoluindo, desde lá, o Ari falou 1954, já tem uma estradinha boa aí, né? E quais são os valores fundamentais que guiam hoje a cultura da Três Tentos, da sua empresa? Tá certo, Éden. Na realidade, assim, em 1994, a gente sempre reforça essa data de ser o início da trajetória como agricultores da família, né? Foi o ano que o nosso pai, o João Osório Dumoncel, iniciou, juntamente com a nossa mãe, a Clélia, iniciaram o plantio de trigo no Rio Grande do Sul. Então, eles foram um casal pioneiro, né? O pai, como agricultor, foi pioneiro no plantio de trigo aqui no estado. E depois desde então, nós nunca, nem um ano, deixamos de plantar. Então, foi 55, 6 e até 2024. Terminou a colheita há alguns dias atrás. E nós sempre plantamos como agricultores trigo no estado do Rio Grande do Sul. E os anos foram se passando, e aí a introdução da cultura da soja, depois uma escala muito maior da cultura do milho também, e essa evolução aconteceu. A Três Tentos começou efetivamente em 1995, dia 4 de fevereiro do ano que vem, nós vamos completar 30 anos de companhia. Foi quando entrou a primeira carga de milho de um cliente em Santa Bárbara do Sul. E desde então, nós nunca tiramos o olho da bola, como nós falamos aqui. A gente sempre esteve presente, né, junto com o produtor rural, junto com o nosso cliente. E a Três Tentos tem o nome de Três Tentos em alusão aos fundadores, né? O João Osório, meu pai, o João Marcelo, meu irmão, e eu, né, fundamos a empresa em 1995. O nosso desejo, Éden e Ari, sempre foi levar mais informação para o campo, levar mais tecnologia, nos provocarmos e nos desafiarmos a uma evolução assim que a gente sabia que estava
ao alcance de qualquer produtor. Isso no ano de 93, quando a gente começou a construir a primeira indústria de semente lá em Santa Bárbara do Sul, os primeiros silos para originar o grão, para fazer o trading. Então, isso foi o primeiro ano. Então, já no segundo ano, a gente evoluiu para fornecer também fertilizantes e proteção do cultivo. Então, com Luiz, isso... Claro, pode perguntar, porque eu começo a falar aqui, desculpa. Assim, vocês, né, os seus pais começaram lá em 54, e aí no início da década de 90 vocês criam a Trestentos, né? O que levou a sair da agricultura, basicamente, né, para a criação da Trestentos? O que motivou vocês? Eu acho que aí também tem um pouco da história que talvez seja interessante, né? Na realidade, nós nunca saímos da agricultura, né? Então, nós, Sim. nós nos apresentamos, enfim, qual é a profissão? A gente coloca agricultor, né? Porque nós somos agricultores na essência, né? Mas o que motivou, sem dúvida nenhuma, foi o desejo de elevar a tecnologia no campo. Elevar o nível de gestão, elevar o nível de informação, consequentemente, assim, trabalhar com os colegas produtores rurais com os melhores insumos, com as melhores soluções, né? Sempre olhando no top line da receita, mas eu não estou falando em financeiro, e sim em produtividade, em quilos por hectare. E, obviamente, isso qual é a melhor solução, qual é o melhor resultado líquido desse investimento, desse ciclo, dessa cultura, né? E o que nós temos que fazer para o solo, o que nós temos que fazer para o meio ambiente, enfim, aí abrem-se muitas portas, muitas frentes de trabalho, mas o desejo, assim, a motivação foi lá, foram 3 agricultores, um pai e 2 filhos que, assim, se propuseram a elevar a tecnologia no campo. E aí, com certeza, o que nos, assim, incentivou muito foram as pessoas, os profissionais de pesquisa que nós começamos a encontrar, e encontramos até hoje essa pesquisa indo à frente, ela trazendo e desafiando tanto na parte de melhoramento genético, de biotecnologia, de tecnologias no campo, né, de comunicação, enfim, tudo que evoluiu, se a gente pensar em 1995, assim, talvez o Rio Grande do Sul estivesse colhendo entre 4 e 6 milhões de toneladas de soja, nós colhemos 22 milhões, 23 milhões de toneladas de soja num ano normal. Então, a 300 participou dessa evolução, mas o ator principal, sem dúvida nenhuma, é o produtor rural, até como o Ari comentou anteriormente. Maravilha. Que bacana, Luiz, bacana mesmo. A gente teve, né, eu tive a oportunidade de participar lá do evento do Crop Show, em Santa Bárbara, que eu achei magnífico, né? Essa abertura das portas para o produtor rural, para os parceiros, né? A gente conseguiu também entender um pouco de todo aquele laboratório, como você comentou, a produtividade de sacas por hectare, né? Eu achei isso super... para todos não tem essa visão de como foi a evolução do campo, né? E a gente consegue hoje perceber, principalmente pela oportunidade que a gente teve de estar participado desse evento, como a tecnologia está diretamente relacionada aí com o campo, tanto a tecnologia quanto os processos. Fazendo esse gancho, Luiz, que você comentou também aí de meio ambiente e sustentabilidade, como a Trestentos hoje, né, ela integra essas práticas de ESG, né, que a gente fala aí de meio ambiente, de governança, né, em suas operações diárias, né, porque eu acho que até naquele próprio exemplo de ter participado lá do Crop Show, com certeza muitas práticas ali surgem um pouco dali, né, Luiz? Se puder compartilhar com a gente um pouco do ESG, da sustentabilidade do meio ambiente. Claro. É um tema assim que eu particularmente gosto muito de falar assim, e reforçar, né, a atuação do produtor rural, a atuação da agricultura, da agropecuária, né, na conservação
do nosso meio ambiente, na melhoria desse meio ambiente, todos os desafios que nós temos pela frente, tudo que a gente já passou. E eu começo, sem dúvida nenhuma, nós como produtores rurais, assim, a primeira lavoura nós temos até hoje, né, um plantio direto que começou em 1989. Então, 1989, desde então, esse solo, e hoje, assim, e aí foi ano após ano, a lavoura, gleba a gleba, que nós, como produtores, e tem produtores que fizeram isso alguns anos antes, mas a gente é um dos que começamos isso. Hoje, 100%, ou beira 100% da agricultura no Brasil é plantio direto. Então, o impacto que isso tem de matéria orgânica, de não emissão de poluentes, que nós temos na prática de fazer uma agricultura regenerativa, como nós temos hoje também, mas tudo isso é consequência de um plantio direto muito bem feito, de uma vocação do produtor rural brasileiro de fazer e usar as melhores práticas culturais. A 300, além disso, obviamente, que nós trabalhamos com os nossos biocombustíveis, então hoje biodiesel, daqui a um ano e pouco, se Deus quiser, já a planta em Porto Alegre do Norte, lá no Vale do Araguaia, rodando, produzindo etanol de milho, né? Esses combustíveis renováveis entrando no negócio, entrando como uma fonte de energia renovável, que o biodiesel, por exemplo, um caminhão que a 300 tem hoje na sua frota, uma parcela dos caminhões da companhia rodam 100% biodiesel, isso é 85 menos CO2 emitido. Então, é realmente impactante essa mudança. Nós somos uma empresa apoiadora total nessa transição energética e sabendo que os biocombustíveis, etanol de milho, etanol de cana, biodiesel de soja, biodiesel de gordura animal e todos os demais biocombustíveis que estão vindo aí de última geração, eles fazem parte dessa transição energética, assim como a energia eólica, assim como a energia solar, assim como a energia elétrica, de hidroelétricas, etc. Tudo isso faz parte de uma caminhada que nós, como companhia, nós, como empresários, nós estamos decididos a ajudar nessa transformação. Eu talvez pareça aqui sonhador, mas vou comentar com vocês, vou compartilhar. Eu imagino imagino e enxergo, na realidade, um mundo assim com água potável, com água limpa nos rios, que é o que a gente já vê muito hoje no Rio Grande do Sul e nos demais estados brasileiros, quando a gente vê um plantio direto onde a terra já não vai para os rios, ela fica no solo. Isso é nutriente, isso é matéria orgânica, repetindo aqui, pela importância que tem na agricultura. Isso é sequestro de carbono do ar. Então, essa caminhada, o agro está ajudando na transformação de um meio ambiente cada vez mais saudável. Luiz, você comentou, né, já emendando aí na pergunta do ESG, do Ari, essa questão do biocombustível aí como essa energia aí alternativa, né? Como é que está isso no Brasil? Porque a gente vê efetivamente, né, a 300 fazendo esses investimentos, demonstrando na prática com os próprios caminhões, como você comentou, né? Mas como é que a gente, o Brasil como um todo, está fazendo isso ou está investindo nisso? E como é que é no resto do mundo? Porque a gente escuta muito, por exemplo, né, como energia alternativa, os carros elétricos, mas a gente sabe vamos dizer, das dificuldades tanto de produção como depois de descarte, né, de boa parte desse processo, né? O carro em si elétrico, quando ele está ali rodando, ok, ele tem uma eficiência energética e não polui, né? Mas o processo anterior e depois a gente sabe que tem lá seus, vamos dizer assim, suas deficiências, né? E o biocombustível a gente vê aí eu pelo menos vejo como uma grande oportunidade. Mas como que o país, né, o Brasil, está olhando para esse tipo de investimento, se tem apoiado, se não tem, se são iniciativas assim como a de vocês, né, e globalmente também olhando para essa alternativa, por exemplo? Eu sei que não tem resposta
não tem resposta pronta e única, né, Luiz? Claro, Mas claro. gostaria de te ouvir. Não, mas a gente tem como compartilhar, assim, as nossas percepções aqui e, obviamente, as conclusões que a empresa tem sobre esse assunto, Eden, e excelente a pergunta. Eu começaria, assim, eu começaria pelo Brasil, depois eu posso, assim, passar algumas informações como que estão os posicionamentos no mundo, né? Mas o Brasil, ele começou esse movimento pelo biocombustível no início dos anos 2000, né? E aí foi evoluindo e começou com bio, assim, mas eu volto um pouco atrás, ou bem atrás, na década de 70, o Brasil começou com o álcool, oriundo da cana-de-açúcar, então os produtores optando entre álcool e açúcar, né? Ainda colocando o álcool como, assim, e desde então nunca mais saiu o álcool hidratado, o álcool anidro, né? Então, misturado na gasolina ou vendido diretamente para abastecer os carros. Hoje, a maioria dos carros são flex, né? Podendo utilizar um ou outro, mas já temos os mandatos de utilização. Então, desde o início dos anos 2000, o biodiesel, falando então desse biocombustível, ele teve mandatos do governo federal que foram evoluindo de 2%, hoje nós estamos com 14%, né, mas temos uma lei aprovada que ele possa ir para até 20%, né, e começa em 2030. Então, março de 2025 será 26%, via 15%, por aí elevando 1% ao ano até 2030. Em 2030, nós atingiremos 15%. Nesse meio tempo, as empresas do setor de Anfávia, por exemplo, produtores de veículos, motores, estão trabalhando para a evolução, podendo esse percentual ir subindo. Outros países já utilizam 20%, no caso como a Indonésia, o óleo de palma é o principal produto lá, mas também eles estão avaliando a evolução de 20% para mais. Nós temos os Estados Unidos, onde cada estado ele tem o seu percentual de utilização. A informação ele é um pouco diferente, assim, a maneira como o americano faz, mas a informação que eu tenho é que é um mínimo de 5%, mas tem estados que utilizam 15%, Califórnia, por exemplo, pelo que eu sei, pode utilizar até 20%. Então, a Argentina é menos, a Argentina tem uma atuação muito forte na exportação do óleo vegetal. Então, a Argentina hoje, pela informação que eu tenho, também está na casa de 10%. Então, e assim por diante, nós temos os países europeus que têm também mandatos mais temporários, eles têm um pouco, ou melhor, têm muita dificuldade de produção, utilizam óleo de cozinha, né, mas aí a gente sabe que a disponibilidade dessa matéria-prima é bem menor quando a gente compara com isso. A energia limpa, assim, eu acho que todas elas são assim, importantes para a gente trabalhar. Eu não acredito, tenho quase, assim, posso afirmar para vocês que não vai existir uma bala de prata. E aí nós temos as geografias, numa cidade que tem a sobra de uma energia elétrica limpa, né, que possa carregar as baterias, que não venha de carvão, que não venham de outras fontes assim mais poluentes e que não sejam sustentáveis. Essas cidades, o carro elétrico está indo muito bem, vai continuar indo muito bem, tem sua parcela, e ele tem suas limitações, mas tem suas vantagens. Agora, em países continentais como China, Estados Unidos, Brasil, né, onde nós precisamos ter os biocombustíveis, hoje misturado aos fósseis, mas esses biocombustíveis eles vão continuar sendo uma solução, principalmente, Eden, porque a gente não hoje praticamente eu não ouço falar de que existe uma disputa entre alimento ou biocombustível, né? Porque na realidade quanto mais biocombustível, mais disponibilidade de alimento. Que quanto mais etanol de milho, mais DDG, consequentemente mais proteína animal. Quanto mais farelo de soja, mais biodiesel, consequentemente mais proteína animal.
Então, isso tudo é uma forma de baratear essa matéria-prima que, assim, em poucos dias vai estar na mesa das pessoas, né? Você tocou num ponto, Nariz, interessante. Até outro dia se questionava, né? Produz etanol, biocombustível ou produz alimento, né? E aí consegue já ter esse equilíbrio, porque o mundo vai precisar de muito alimento pelo número de pessoas que a gente tem, isso a gente sabe. Há uma previsão, alguns futurólogos aí dizem que no final da década, no final deste século, lá por volta de 2100, o mundo vai ter reduzido o número de pessoas, e alguns países, a própria China deve fechar em 2100, não com 1 bilhão e 300, e sim com 600 milhões de pessoas. São estimativas que a gente tem aí de alguns cenários globais, né? Mas, além disso, me perdoa a tosse, além disso, de trazer essa questão de que não é, né, que é positivo e não é negativo, eu acho também interessante que hoje ainda está distante, mas a gente já começa a ter, em alguns estudos de futuro, fontes de energia de asteroides. Já ouviu falar disso, Luiz? Na realidade, não. Eu acabei de fazer um curso na Fundação Dom Cabral, e um dos professores trouxe um estudo global que eles estão acompanhando, enfim, e ele trabalha com cenários futuros. Quando ele comentou, ele trouxe isso, assim, parece realmente algo assim, igual a gente via os Jetsons lá na década de 60, Sim. né? Que a gente está vivendo hoje aqui, muitas daquelas coisas. Esse mesmo pessoal que consegue enxergar esse futuro, trazendo assim e diz que tem uma infinidade de recursos, né? Claro, isso está longe de ser uma realidade, então não podemos, obviamente, contar com isso, né? Mas são curiosidades aí. Você trouxe essa questão do alimento, e eu estou compartilhando que lá no futuro vai ter uma sementezinha aí que diz: olha, talvez nós vamos pegar energia de asteroides e não só da nossa riqueza aqui, né? Mas bastante interessante. Sobre essa questão da evolução da população, a densidade demográfica no mundo, né? A gente acompanha isso, né? Mas assim, o que mais nos motiva como empresa que oferece soluções dentro do agronegócio, desde a semente até o trading de produtos da indústria ou grãos para o mundo todo, sem dúvida nenhuma, nós tornarmos esse alimento cada vez mais disponível, acessível para as populações. Então, nós somos hoje 8 bilhões de pessoas na Terra, né, no planeta, e 1,5 bilhões de pessoas não têm a dieta adequada. 750 milhões de pessoas dormem com fome. E enquanto a gente vê a China com 1,3, 1,4 bilhões de pessoas, a gente tem um Sudeste Asiático que tem 1 bilhão de pessoas, uma Índia que tem 1,5. E essa continua crescendo, né, Luiz? E isso aí a gente sabe que são assim situações que nós podemos e estamos ajudando a resolver, né? Então, o Brasil tem a capacidade, não sei se vocês têm essa informação, foi feito por um instituto há alguns meses atrás, um levantamento que nós podemos. Hoje o Brasil produz um pouco mais de 300 milhões de toneladas de grãos. Em 10 anos, nós podemos dobrar, sem derrubar uma árvore. Uma árvore. Espetáculo. Apenas utilizando algumas pastagens degradadas, algumas regiões assim, que hoje a soma, o trabalho da Embrapa, são 26% da nossa área está disponível para a agricultura. Nós utilizamos 8 como agricultura, e nós podemos utilizar temos uma área incrível para crescimento, mas não somente com agricultura. Muito disso vai ser para pasto corrigido, muito disso vai ser para reflorestamento, muito disso para reflorestamento, e áreas específicas para uma agricultura de alta tecnologia. Então, isso, assim, são frentes, são
portas que vão se abrindo na nossa frente, assim, de oportunidades, né? E a companhia não foge, assim, a sua vocação de buscar essa tecnologia, de buscar essa informação e compartilhar imediatamente com os seus clientes da melhor maneira possível, com a maior transparência. Como o Ari comentou, a gente vê essas notícias e tal, mas é importante a gente ter esses espaços e poder compartilhar isso, né? Porque às vezes, claro, hoje tem diminuído muito, ainda bem, né? Mas até pouco tempo atrás, o próprio agro era, entre aspas, mal visto, né, Luiz? Sim. Como meio que um vilão e tal. E é importantíssimo a gente ter um espaço e poder compartilhar e mostrar a contribuição, né? E como você disse, não só para o Brasil, né? Aliás, hoje a gente já alimenta 1/5 da população do mundo, é mais ou menos isso, não, né? É isso aí. Então, a gente tem a oportunidade de ajudar a alimentar ainda mais. Então, claro, parabéns por isso, né? E eu sei que o Ari já abriu o microfone ali umas 3, 4 vezes, ele não vê a hora de te fazer mais uma pergunta, então eu vou parar aqui de falar, senão o Ari briga comigo depois, Luiz. Não, esse tema, assim, né, Luiz, é de dar brilho no olho, né? Para ser bem sincero, né? Quando a gente fala do agronegócio, de toda essa intenção aí, né, do ecossistema, de ajudar o produtor, de trazer tecnologia, de superação. Então, assim, é algo assim que dá brilho no olho, e a gente sabe o quanto isso também para você é engajante, né, e é motivador para fazer o que a família do Moncel faz hoje, né? E a gente vê os resultados até da companhia, né? Como se superam a cada trimestre, né? É algo que, com a contribuição de todos aí, está ajudando. Mas voltando um pouquinho, né, Luiz, a gente falou dessas oportunidades, a gente falou aí de toda a parte do agronegócio, dos benefícios. O que você entende hoje que são os principais desafios do agronegócio no Brasil, nessas situações que a gente passa aí, de a todo momento ter algumas dificuldades, né, tanto no cenário político, na economia, enfim, né? E a gente sabe que a própria globalização provoca alguns impactos nisso tudo, né, Luiz? E como que a 3tentos está se preparando, né? O que você acredita aí que possa ser algumas ações aí para estar contribuindo para superar esses desafios desse setor que muito aí impulsiona aí o mercado brasileiro? Sem dúvida nenhuma, Ari, excelente a pergunta aqui, porque tu ia perguntando e eu ao mesmo tempo estava refletindo aqui, que me deu vontade de começar o valor do produtor brasileiro, né? Então, muitos produtores viajam para fora, vão em outros países, principalmente Estados Unidos, que é o mais comparável com o Brasil, quando a gente toca nas principais culturas, soja, milho e trigo. Os Estados Unidos são também grandes produtores, né? Milho são os maiores produtores do mundo, e tem, assim, uma diferença de infraestrutura, uma diferença de segurança jurídica, uma diferença sobre reconhecimento de uma população toda, né, da importância do agricultor, da importância do produtor rural no campo, né? O Brasil vem mudando muito essa visão, como o Éden mesmo comentou, então a gente hoje sente do urbano cada vez mais essa valorização, esse entendimento do que são os desafios para se produzir, né, e a importância que tem. Então, eu começo respondendo o valor do agricultor brasileiro. Então, isso é vocação. Vocação para hoje representar, falar um número redondo, 25% do PIB do Brasil é o agronegócio. Então, é realmente muito importante, é a base da economia, né? E essa base, ela tem desafios hoje como logística, como taxa de juros, como clima, como até assim, o acesso à tecnologia, a disposição de ter assim informações para uma gestão melhor das suas propriedades. Então, todos esses desafios, eu diria assim que logística talvez seja o maior gargalo para a gente realmente destravar muitas frentes de trabalho, mas o clima, a gestão das propriedades, o seguro rural,
tudo isso, todos esses desafios ou todos esses gargalos, eles ao mesmo tempo são oportunidades. Então, que quem estiver indo na frente, quem estiver desbravando isso, né, obviamente que está tendo e vai ter cada vez mais retorno com isso. Mas o retorno maior é para a sociedade como um todo. Nós ainda, voltando lá na primeira pergunta ou na segunda que vocês fizeram sobre o ESG, sobre sustentabilidade, nós temos uma gerência de sustentabilidade hoje, que se reporta diretamente para o diretor de commodities. A gerência de sustentabilidade tem um time trabalhando com ela. Nós atuamos em todas as comunidades que nós temos, então todas as unidades da 300 atuam em suas comunidades, né, para que a gente tenha assim um papel social importante, né, para que a gente tenha assim uma visão de não só de meio ambiente, mas também de sociedade, também de transparência, de governança. Nós temos uma característica e é uma missão nossa de contratar pessoas locais, profissionais locais de cada lugar que nós vamos. A gente não transfere pessoas, é muito raro a transferência de pessoas, a gente contrata pessoas locais e com isso a gente está ajudando no desenvolvimento. Então, nós temos muitos pontos de melhoria. A gente sabe que conhecimento, treinamento, nós estamos sempre buscando ser melhores, né? Nós estamos sempre nos criticando para que a gente consiga continuar evoluindo. De todo esse crescimento da 300, eu não tenho dúvida nenhuma que, como eu já falei, o ator principal é o produtor rural, mas é o time 300 que faz, né? A gente teve muita e tem muita sorte em ter encontrado tantas pessoas bem intencionadas, motivadas e engajadas para a gente entregar um resultado cada vez melhor. E não falo somente em resultado financeiro, mas sim uma segurança, porque nós temos 3 pilares dos nossos valores que são inegociáveis, né? Que é a nossa cultura, que é o campo, que é o relacionamento e segurança. E quando eu falo em campo, nós falamos em tecnologia. Quando eu falo em campo, nós falamos em operação, nós falamos em entendimento do que se demanda lá no campo, o que se demanda na indústria, o que se demanda de maiores acessos a essa informação. Quando a gente fala em relacionamento, sem dúvida nenhuma, aqui tem esse objetivo comum, esse senso de responsabilidade que nós temos em relação Não existe uma sociedade sustentável, um meio ambiente sustentável, se nós não tivermos pessoas bem alimentadas, com saúde. Então, é esse o nosso relacionamento, não só com os clientes, não só com os fornecedores, mas com a sociedade como um todo. E segurança é no sentido amplo da palavra. Começamos e talvez o que nós cuidamos mais é a segurança de todos nós, o time 300 trabalhando, mas uma segurança financeira, uma segurança de nós estarmos contribuindo com esse meio que a gente trabalha, com esse meio que a gente vive, né? Tanto no Brasil como fora dele. A gente hoje trabalha em portos de norte a sul do Brasil na exportação, né? E a gente tem contato com compradores, clientes fora do Brasil. E quando ontem até tive uma reunião e tive uma oportunidade de falar com um comprador de fora, e ele relatando assim, depois que viu a nossa apresentação da 300, o valor que isso tem de eles enxergarem um produtor aqui se dedicando à sua propriedade, a não desmatar a mata ciliar, né, a cuidar da beira dos rios, a fazer plantio direto, a usar os melhores produtos, a produzida com da melhor maneira, e a gente fazendo isso, entregando esse produto que vai para N mercados, os mais exigentes do mundo, com rastreabilidade, com origem e com um trabalho bem feito. Então, esses desafios, eles não são pequenos. Nós temos um desafio de concorrência,
Nós não podemos ser ingênuos que os outros países concorrem com o Brasil, e nós temos que estar preparados para isso. Eu procuro evitar a guerra comercial, eu prefiro chamar uma competição, uma concorrência saudável, ética, respeitosa, mas as condições naturais que nós temos no Brasil de clima, de solo e principalmente de vocação de um produtor rural, é um país rural. Olha, vocês vão para o interior tanto quanto eu, assim, a gente volta maravilhado, né? Quando está junto no campo e vê acontecendo assim no dia a dia. Você citou vários desafios, né, Luiz? E é interessante que a gente pode relacionar isso com dois processos, vamos chamar assim, que vocês vêm também investindo, vêm desenvolvendo dentro da Três que é a inovação e a própria tecnologia, né? São dois pilares, eu acho, que vem sustentando, mesmo que inovação lá atrás não fosse chamado de inovação, fosse chamado de melhoria contínua, enfim, a gente vem trocando os nomes, mas evoluindo com todo esse processo, né? Eu imagino, e pelo que a gente tem visto, que tanto a inovação como a tecnologia desempenham papéis assim também fundamentais aí na estratégia da empresa, né? Como é que você relaciona isso com o crescimento da empresa, com o próprio desenvolvimento sustentado? Você já comentou algumas coisas, mas o que vocês têm? E olhando para o futuro também, qual a importância, né, que tem para o agro, para o negócio como um todo? Até porque, posso estar enganado, mas eu vejo que hoje o Brasil tem máquinas que são verdadeiros monstros tecnológicos aí apoiando o nosso agro, né? Eu acho que também esse é um diferencial competitivo que a gente tem, não é, Luiz? Sim. A tecnologia, ela não vai parar, ela vai ser cada vez mais, assim, a introdução dela cada vez mais rápida, a velocidade às vezes nos assusta, né? Mas ela, mais que assustar, ela tem que nos provocar no bom sentido. Passa por pessoas. Enquanto tu fazia a pergunta, eu pensava aqui até do relacionamento que a Consulpaz tem com a 300, né, o cuidado que nós temos com os times, né, o quanto nós nos ajudamos e vocês nos orientam, né, o quanto a gente tem que cuidar desse time, cuidar das pessoas que estão aqui, as pessoas que estão se juntando a nós. E aí, obviamente, a gente tem que ampliar essa visão, esse espectro e atingir todos os stakeholders que estão junto conosco. Porque as pessoas não vão ser substituídas nunca por máquinas. Elas sempre vão estar presentes, de uma forma ou de outra, utilizando essa tecnologia, e ela não vai parar. A gente está vivendo já a inteligência artificial, e a disrupção ela vai ser tão ou maior do que foi a internet na sociedade, no mundo. E eu vejo hoje empresas, grupos, profissionais, enfim, instituições e mesmo governos melhores preparados para enfrentar essa mudança, essa disrupção. Então, a gente já está antecipando alguns posicionamentos, algumas decisões, mas de uma coisa é certa, nós vamos continuar com café da manhã, almoço e jantar, né? E, se Deus quiser, daqui a algum tempo, para todos, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem essa disponibilidade para todos, até temos a disponibilidade, mas não fizemos chegar na maneira adequada. E isso é através de produção, isso é através de trabalho e conectando todo esse conhecimento e esse sentimento do ser humano com a nossa capacidade de tornar e trazer essas novas tecnologias, essas inovações, como tu falou,
para o bem, que faça o bem para a humanidade, que faça o bem para as pessoas e que a gente consiga ir tocando com tanta velocidade, mas nunca nos desconectando do que é certo, do que é honesto, do que é ético, do que é correto, e que traga, assim, uma sensação de, como eu falo e falei para os meus filhos a vida toda, uma sensação de dever cumprido quando finaliza o dia. Que bacana. Você trouxe, dentre outras coisas, 2 pontos que me chamam a atenção a gente falando aqui de tecnologia, de inovação, mas na verdade o centro de tudo isso são as pessoas, né? E você trouxe bem isso, né? E o segundo ponto são os valores, que você também conectou com tudo isso, né? E cada vez mais nesse mundo tecnológico, os valores e a forma como nós, pessoas, humanos, vamos lidar com a tecnologia vai depender muito desses valores, né, Luiz? Eles é quem vão fazer a diferença, né, para o todo, né, para a forma como a gente vai utilizar isso. Se a gente vai conseguir, inclusive, levar para os 8 bilhões, né, de habitantes do planeta ou não, vai depender muito disso também, né? E aí esses foram os 2 pontos assim que me chama bastante atenção na sua fala. E o outro é da velocidade. Mas olha que interessante, né? A gente tem cada vez mais, muito mais tecnologia disponível, mas a gente precisa continuar tomando café, a gente precisa continuar almoçando. Tem algumas coisas que não mudam tão rápido assim, né? Sim. Então, interessante essa reflexão que você fez assim nessa tua fala, passar aqui na minha cabeça agora, esses minutinhos aqui desse bate-papo aqui, bem interessante. Quando a gente entra no tema pessoas, a gente sabe, né, eu tenho certeza que melhor que eu, o quanto elas são importantes nas mudanças, no dia a dia, enfim, foi, e será sendo sempre o fator que decide, o fator que leva à frente os projetos, né? As pessoas. Isso aí. Profissionais. Naquele nosso tripé, né, Luiz? Se os 3 não darem juntos, que é pessoas, processo, tecnologia, a gente não consegue ter sucesso, né? Então, a gente investe muito em pessoas, né? Para trazer o sentido, para trazer o propósito, como você comentou, né? Eu acho que isso é super importante. Mas a gente está... a gente teria horas aqui para conversar com você, porque esse assunto aqui é muito legal, assim. Eu sou suspeito de falar, né, Luiz? Desde a primeira vez que a gente se conheceu, onde você comentou, volta a falar desse ecossistema, nós começamos a entender, né, o quanto que qualquer tipo de mudança teria que ser feita de uma forma, falando de tecnologia, de processos, muito bem pensada, muito bem cuidada para não impactar todo esse ecossistema. Esse assunto, para mim, assim, me cativa, para ser bem sincero, né? Que a gente vê que você e o João Marcelo têm brilho no olho quando falam desse tema. Mas, assim, em nome da Consulpaz, assim, lhe agradecer pelo esse espaço, pela essa oportunidade de estar compartilhando com a gente um pouco, né, da história aí da 3tentos e um pouco aí desse mundo do agronegócio, dos combustíveis verdes, da energia limpa, da importância aí do agronegócio e a figura do produtor rural no meio disso tudo como um dos mais importantes. A gente só tem a agradecer. Éden, quiser dar uma mensagem também? Não, assim, eu acho que o Valim já falou, Luiz, agradecemos, né? Mas eu acho que para a gente encerrar aqui com chave de ouro, em 2, 3 minutinhos, se você puder, qual é a tua visão de futuro aí da 3tentos e do agronegócio no Brasil nos próximos anos? De forma assim rápida, assim, fazendo teu encerramento aí com chave de ouro. Legal. Não, eu começo aqui essa fala de encerramento, Ari e Éden, assim, agradecendo muito essa oportunidade. Eu realmente fico feliz quando tenho um espaço para compartilhar assim, o que a 3tentos faz, o que esse time 3tentos vem fazendo no dia a dia, e de segunda a segunda. O agro, ele não para, né? Então, reconhecer esse time 3tentos por todo o trabalho que
que entrega no dia a dia, reconhecer o nosso cliente, principalmente o produtor rural, mas também o cliente de farelo, também o cliente de biodiesel, todas as empresas e pessoas que trabalham conosco, reconhecer fornecedores, reconhecer a pesquisa, né? Então, a ciência é muito importante, ela está lado a lado conosco. Vocês sabem, a gente tem 2 centros de pesquisa, um no Mato Grosso e um no Rio Grande do Sul, trabalhando registrados no Ministério da Agricultura, fazendo eventos que vão acontecer daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4 anos, a gente já começa a testar. Então, um time bem preparado que fornece ao produtor toda a tecnologia que está hoje disponível. Então, isso é, assim, a minha visão para o futuro. Se perguntar qual é o meu sentimento, eu teria que achar uma palavra mais que muito otimista. Otimista com capacidade de superação do produtor brasileiro, com a vocação que nós temos, com a ciência chegando e sendo trabalhado pelas empresas e pelos produtores para gerar o melhor resultado. Nós temos enfrentado situações de adversidades climáticas, adversidades de mercado, situações de como a pandemia, eu falo sempre, como guerras, como quebra de cadeia logística, o agro se reinventa, ele se recupera, em 6 meses ele já está entregando o resultado de novo, e a ciência não para de nos oferecer melhores condições de diferentes culturas, diferentes posicionamentos, para que a gente possa agregar mais. Nós sempre falamos aqui que a melhor forma de suprirmos essa necessidade é a gente produzir mais no mesmo hectare. Se hoje a gente produz 70, 80 sacos por hectare, por que não 100? Se a gente já atingiu 100 em algumas pequenas glebas, por que não 110? Então, e como fazer isso cada vez de forma mais sustentável? Como fazer com que esses produtos sejam comercializados e cheguem nos centros de consumidores, né? Da melhor maneira possível. Então, a minha visão é um agro cada vez mais integrado em toda a sociedade, né? E eu vejo isso já, volto a frisar, falar aqui dos Estados Unidos, a gente vê isso acontecendo lá, né? Então, tu vê, assim, já fazem alguns anos, assim, que tu vê fui em algumas feiras de agronegócio lá e comi batata frita feita em óleo livre de gordura trans. Então, isso vai ser cada vez mais um alimento que vai trazer cada vez mais saúde para nós, com responsabilidade. Então, a gente é muito otimista com o setor, com tudo. Luiz, é um privilégio para nós podermos, primeiro, né, ser parceiros de vocês aí, estar próximo do dia a dia e podermos sermos validadores, né, de tudo isso que você comentou aqui, é o que a gente encontra na 3Tentos. Então, é um privilégio para nós. Esperamos que o nosso público também possa ficar motivado e otimista, porque essa tua mensagem positiva é o que nós precisamos, né, que não o Brasil, o mundo precisa disso. E para encerrar, essa entrevista estará publicada, né, também em texto na nossa próxima edição da revista Conteúdo Compartilhado, vai ser disponibilizada no nosso podcast, que é no Spotify, e também vai estar disponível no YouTube. Então, muito obrigado a todos, e em especial a você, Luiz Osório. E um abraço aqui do time da Consulpass para você. Muito obrigado, Éden, muito obrigado, Ari, todo o time Consulpass. Contem sempre com a 3Tentos. Obrigado a todos.